senhores, companheiros, companheiras, convidados, muito boa tarde. Hoje, dia 11 de novembro de 2020, essa é a 20ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, ano Rotário 2020-2021. Eu sou Roberto Souza, protocolo dessa reunião. Muito obrigado pela presença de todos nessa nossa tradicional reunião das quartas-feiras. Um instante da sua atenção, por gentileza. Por questão protocolar, todos os microfones serão desligados e as perguntas podem ser encaminhadas por escrito pelo chat, que está aí no rodapé da tela. Por gentileza, você que está na sala Zoom, não se esqueça de se identificar com o seu nome, e-mail e celular. E Rotariano Visitante, além do e-mail, nome e celular, o cargo e o clube. Devido ao planejamento protocolar do tempo da reunião, nós vamos, então, já ir recebendo as perguntas até no início da palestra, para facilitar depois o nosso presidente para o encaminhamento, inclusive, até em alguns casos, grupos de perguntas relacionadas com o mesmo tema. A gravação da reunião estará disponível em 2 dias na nossa conta do Rotary Clube de São Paulo no YouTube e também, já a partir dos próximos dias, no portal do Rotary Clube de São Paulo. Desejamos a todos uma excelente reunião e passamos a palavra ao presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, querido protocolo Roberto Souza, sempre abrilhantando nossa reunião aí na abertura com todas essas informações. Companheiros, companheiras, convidados, convidadas e amigos e amigas. Com muita satisfação e alegria, mais uma semana estamos aqui, presentes, juntos, né, nessa reunião do Rotary, para que possamos nos integrarmos mais uma vez. E eu fico feliz em vê-los todos bem, vê-los todos tocando a vida, levando, e que Deus continue sempre nos abençoando aí a cada semana. Quero convidá-los, gostaria de convidar a todos que, junto a mim, reverenciamos a bandeira do Brasil. Obrigado pela saudação à bandeira. Solicito ao protocolo Roberto Souza que proceda com a apresentação de nossa reunião. Presidente, é com imensa satisfação que apresento o palestrante do dia, Dr. Sidney Eppelman, oncologista pediatra formado em 1981, residência médica no Hospital do Câncer de São Paulo, fellow no MDC Anderson Cancer Center em Houston, Estados Unidos, em 1985, Visiting Science do National Cancer Institute em Bethesda, Estados Unidos, 1990, especialista em oncologia pediátrica pela Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, diretor do Departamento de Oncologia Pediátrica do Hospital Santa Marcelina, coordenador do Grupo Cooperativo Brasileiro para Tratamento dos Tumores Cerebrais, Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, presidente da TUCA, Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer, presidente do INCTR Brasil, Associação Internacional para Tratamento e Pesquisa do Câncer, líder global dos programas de oncologia pediátrica do INCTR, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes, professor do curso de Medicina da Faculdade Santa Marcelina, editor do livro Oncologia no Adolescente, série Câncer, volume 1, Eppelman, 2014, pela editora Ateneu. Por falar em Ateneu, destacamos também que o Dr. Eppelman foi merecedor, com grande honra, do Prêmio Ateneu Rotário na Medicina no ano de 2018. Com a palavra, o presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, Souza, mais uma vez pela apresentação do currículo do nosso palestrante de hoje. Reforçando o aviso do nosso protocolo, quero avisar que após a palestra teremos as perguntas e as respostas que será feita por mim. Nosso convidado de hoje, o Sidney Eppelman, foi apresentado, tivemos alguma mudança, uma alteração na nossa agenda, e de última hora eu quero imensamente te agradecer, Sidney, pela disposição. Liguei para o nosso querido Custódio, falei, Custódio,
preciso da sua ajuda aí de um palestrante para a semana que vem. E ele, de bate pronto, já disse, tem o Sidney do Tuca. Pois é. E aí ele entrou em contato com você e você, de pronto, aceitou estar conosco hoje. Muito obrigado a você e ao nosso querido Custódio. E a palavra é sua aí para nos trazer a palestra sobre o Tuca, Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer. A palavra é sua, Sidney. Obrigado, eu que agradeço o carinho de vocês sempre no acolhimento, já todos alguns rostos conhecidos já da quando eu recebi o prêmio e do tempo, enfim, e outras situações relacionadas à associação, mas sempre com a forma que vocês me acolhem, eu não teria como não dizer, de tentar preencher, e a oportunidade, mais uma vez, de estar em contato com todos vocês que apoiam a gente, e a gente precisa do apoio sempre para dar continuidade naquilo que começamos já há muitos anos. Eu vejo, quando eu ouço meu currículo, eu vejo o tempo, o tempo é inexorável na nossa vida, não tem como. Mas pelo menos se a gente fizer alguma coisa de bom, tá bom, né? Vamos para frente. Mas a Tuca tem 22 anos e eu acho que tenho quase 40 anos já de medicina, então já é um tempinho. Mas é um privilégio estar podendo falar com vocês nesse momento, especialmente estava contando um pouco da pandemia, porque estávamos preparados já prévia pandemia, que conseguimos, então, oferecer algo que tivesse apenas 17 pacientes contaminados no ambulatório com pacientes baixo, infelizmente, socioeconômico. Então, 17 num hospital aqui em frente, aqui nós, o Santa Marcelina, teve mais de 3.000 internações. Então, realmente, eu começo, talvez, no final, mas já fechando o que eu estava contando, e aí eu dou alguns exemplos para vocês nesse sentido. Eu vou, então, fazer a apresentação acho que fica mais fácil dessa forma, né? Falando um pouquinho mais já sobre Todo mundo está vendo a apresentação? Deu tudo certo? Sim, estamos. Então, tá bom. Então, eu resumo para ficar bem objetivo, não tenho, né? Temos um tempo aí restrito, não dá para entrar em todos os detalhes, muitos dos senhores conhecem. O nosso objetivo é curar a criança, né? Então, Tuca 100% pela cura do câncer. E tudo aquilo que eu vou mostrar está sempre voltado a isso. Tem um motivo. Tentar curar, né, mais crianças e adolescentes com câncer. Esse é a missão fundamental. E, para isso, a gente tem... Eu só preciso saber como é que eu mudo aqui. Por algum motivo, não mudo. Já sei. Pronto. Né? Então, é uma organização não governamental com todos aqueles parâmetros importantes na nossa legislação para que a gente possa atuar fundamentalmente para curar a criança. E como é que a gente faz isso? A primeira coisa, há quase 20 anos, nós fizemos uma parceria num hospital público que não tinha todas as situações necessárias para criança com câncer, mas que tinha já muita coisa e a gente tinha que fazer só apenas a diferença nessa área. Por isso viemos ao Santa Marcelina. E por que no Santa Marcelina? Porque uma região carente que não tinha e que tinha um número de casos muito grande e de difícil acesso para ir para outros lados da cidade. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que... o que nós fizemos? Demos condições para que essas crianças fossem tratadas, diagnosticadas, assistidas de forma correta. E eu vou dar alguns exemplos disso nessa minha apresentação. Com a visão de que alcançar a cura, né? Oferecer assistência multidisciplinar de excelência para essas crianças, e onde que os valores todos aí, que obviamente batem muito com aquilo que vocês têm também, o Rotary, não é que é comprometimento, ética, universalidade, inovação, solidariedade, sustentabilidade e inquietação. Porque a gente só se movimenta também frente a uma inquietação, nós temos que fazer, né? A gente tem que caminhar com tudo isso. E aí tem uma frase, obviamente, que eles acabam colocando a minha frase mesmo, mas fica até engraçado essa coisa, mas que no fundo é isso, né? O que nós temos que fazer? Nós temos que capacitar toda uma equipe para poder acolher. Assim da forma que fui acolhido hoje por vocês, a criança quando chega, e a família tem que ser acolhida de forma global. Nós não vamos tratar um câncer, nós vamos tratar uma família, uma criança, e muitas delas com umas condições péssimas socioeconômicas. E a gente tem que olhar com essa magnitude. Por isso eu e lá atrás com a Cláudia, minha mulher, iniciamos junto com pacientes, pais de pacientes da esfera privada, mais alguns amigos. Eu brinquei com o Ivo lá na frente, os filhos do Ivo, vocês sabem, trabalham comigo, ponho todo mundo para trabalhar desde o início fazem parte do conselho da associação, a Luli,
o Carlos Zabi, o Fabinho, o Vidigal, enfim. Por quê? Porque a gente estava de um grupo grande e começamos naquele momento a pensar qual que era o problema que podia ser resolvido. E aí eu trouxe nessa apresentação alguns exemplos daquilo que construímos aqui. Então, tivemos esse ambulatório, que é constituído por sala de aula, por parte de atendimento, a sala de quimioterapia. É um privilégio a gente poder oferecer com uma medicina de primeiro mundo. E por que conseguimos isso? Porque a gente tem verbas do Sistema Único de Saúde, o SUS, e a gente complementa aquilo que o SUS não banca. A gente tem uma sustentabilidade porque nós não precisamos pagar tudo. Tem coisas que o próprio recebe o hospital, que o próprio governo paga através do SUS ao Santa Marcelina. E qual que é a nossa diferença? É justamente fazer aquilo que não é coberto pelo SUS e que faz a diferença para que ofereça a melhor chance de cura. Por que colocar esse diapositivo? Grande parte dos nossos pacientes, obviamente, vem da região sudeste e mais ainda da zona leste de São Paulo, ao redor de 80%, mas vem também crianças do país todo. Por quê? Porque nós oferecemos alguns procedimentos, alguns tratamentos que, infelizmente, outras regiões do Brasil não oferecem. E, dessa forma, a gente consegue dar essa chance de cura para essas crianças que vêm de outros lugares. Quando a gente já pensa nisso, a gente tem que pensar em outras situações. Onde essas crianças vão ficar quando vêm de fora de São Paulo, onde elas vão morar, como é que vai ser toda essa vinda. E aí vocês vão entender por que as consequências daquilo que fomos fazendo. Aí é para dar uma forma de vocês imaginarem como é que foi a evolução, né, desde que abrimos até esse momento, os índices de cura. Quando começamos na associação lá atrás, a gente conseguia, e o mundo conseguia 50%, e isso foi evoluindo, e a gente consegue evoluir conforme os grandes centros, e oferecer essa chance. Assim como nessas colunas, mostrar o número de pacientes que são mais quase 4.000 pacientes que já se beneficiaram nesses últimos 20 anos de tudo isso. Se alguém quiser me atrapalhar atrapalhar no bom sentido, quiser dar uma quebradinha e fizer alguma pergunta também, Marcelo, fique super à vontade. Aqui um pouco de números, né? O número de casos novos, 10.000 quimioterapias em 2019, número de atendimentos de assistência social, cestas básicas, 85.000 lanches, enfim, apenas para dar noção que os números não são pequenos do ponto de vista daquilo que a gente faz aqui no ambulatório. E por que é sustentável? É sustentável porque a gente faz uma série de parcerias. O Hospital Santa Marcelina é um parceiro da associação. O NCTR, como vocês viram, o Texas Children's Hospital, enfim, nós fazemos tantas parcerias científicas como parcerias de sustentabilidade para poder obter esses resultados. Porque, por exemplo, o que a gente tem que investir, está embaixo nesse diapositivo, muitas vezes, em cada uma das ações que a gente tem. Nós somos a única instituição no Brasil que tem um hospice para criança terminal, né? Quando o resultado não vai bom, a gente tem uma casa especial para que ofereça uma morte digna para 3 famílias ao mesmo tempo, se realmente for necessário. Isso tem um custo mensal, aí não tem SUS, não tem nada, são 480 mil o custo anual de manutenção do hospice, por exemplo. Ou um exemplo de uma droga específica que a gente precisa para a leucemia quando ela recai, que custa por dose R$150 mil. Então, tem coisas que são muito que chamam a atenção o número, e tem o dia a dia da manutenção, né? Que a gente precisa da verba necessária, ao redor de 700 mil, que a gente dá ao Santa Marcelina por mês para poder fazer toda essa diferença que eu estou comentando alguns exemplos para vocês, para dar esse a mais que precisa, além do SUS, para poder oferecer, então, essa melhor chance de cura para essas crianças. E, em paralelo, não podemos esquecer do multidisciplinar. A gente tem que tratar a criança não só do ponto de vista médico, mas tem que ter dentista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo. Por quê? Porque, né, precisa enfrentar tudo isso da melhor forma e se curar com menos sequelas. E, para isso, precisa toda uma equipe voltada para essa situação. E a gente tem classe hospitalar, que é uma parceria com o governo do estado, tem uma professora que fica aqui dentro do ambulatório. A gente tem transporte gratuito, especialmente para as crianças que vêm de Suzano, Cidade de Tiradentes, Mogi, porque nós estamos na Zona Leste, mas você sabe que São Paulo vai mais para frente ainda, né? Vai ficando cada vez mais longe e mais difícil,
e o metrô não chega tão longe. Então, muitas das crianças, nós temos que dar transporte, senão elas não chegam. Não adianta você oferecer um remédio de 10 mil reais e não ter como chegar para tomar o remédio. Então, tem sim que olhar o todo dessa história toda, né? Mas tem que pensar ao mesmo tempo no ensino e na pesquisa. A gente tem residente aqui, a gente tem que ensinar, tem que multiplicar, tem que mais gente aprender e oferecer drogas de alto custo, muitas vezes através da pesquisa. Isso é um instrumento que a gente usa para poder, sim, oferecer medicações específicas. Esse é o exemplo nessa foto do hospice. O hospice chama Tuca Hospice Francesco Leonardo Beira. É uma casa que a gente construiu com 3 suítes, para que 3 famílias possam ficar lá. E, sim, infelizmente, a gente não conseguia a cura para esse paciente. E aí, ter o que eu posso resumir como ter uma morte digna. E isso é tão importante quanto curar uma criança. Então, a gente tem que olhar para aquelas que se curam e para aquelas que não se curam. E essa é uma forma... É um privilégio poder oferecer isso, apesar de vocês entenderem que isso é um momento muito triste, mas acontece e muito importante. Eu posso um dia contar histórias de retorno dessas famílias que foram oferecer, que a gente conseguiu oferecer esse momento tão delicado e tão diferenciado. As parcerias, como eu coloquei, alguns exemplos, isso não é tão importante. E a gente tem também com outras instituições do país. Por quê? Porque muitas vezes o paciente não tem que vir para cá e a gente faz algumas coisas aqui, através da biologia molecular, que vai ajudar crianças de outras instituições e que a gente possa, então, não precisa trazer a criança para cá, mas ela se beneficia de alguns conhecimentos, algumas informações que a gente pode dar e que, de alguma forma, atua também na melhor chance de cura para essas crianças. E aí a gente tem os parceiros pela cura, porque o que a gente faz? Tudo isso é lindo, eu concordo, mas a gente precisa de dinheiro, né? Não tem como a gente fazer tudo isso sem doadores, sem parceiros, sem grupos que estão juntos com a gente. Então a gente usa uma série de mecanismos aí, o FUNCAD, voluntariado, lei incentiva à cultura, doação direta, doação vinculada a eventos institucionais, Marque Dia Feliz, apoio aos nossos programas pela cura, que nós temos a Arte pela Cura, o Chefe pela Cura, a música, que são os concertos na Sala São Paulo, que a gente faz. Esse ano não, obviamente, foi caótico, mas são 20 concertos, que é uma parte importante da arrecadação. Tudo isso a gente consegue captar, então, recursos para poder oferecer tudo isso que a gente está fazendo. E, obviamente, aproveito para convidá-los a participarem conosco, né, nessa situação, porque a gente precisa, sim, de ajuda. Sem ajuda, a gente não consegue caminhar com tudo isso que a gente conversou aqui. E aí a gente tem toda uma rede que a gente chama de 100% pela cura, né? São aqueles que seguem as nossas páginas, aqueles que doam, aqueles que fazem contatos, todos aquele grupo de pessoas que nos ajudam realmente a proporcionar tudo isso que eu tenho o privilégio de estar vivendo há tantos anos e vendo aqui no dia a dia essas crianças e familiares se beneficiarem. Algumas campanhas e projetos para ilustrar a minha apresentação. Então, a gente faz todos os concertos na Sala São Paulo. A gente tem, em média, 20, como eu coloquei, por ano, para o público adulto e público infantil. E podemos, então, ter o privilégio também desses patrocinadores aí que, através da Lei Rouanet, pagam as despesas para que a bilheteria seja toda voltada para as nossas ações. A gente tem mais de 18 mil espectadores nesses momentos todos, tempo todo de Sala São Paulo. Nós fizemos alguns exemplos de artistas de renome internacional que vêm para as nossas séries. Infelizmente, esse ano nós tivemos que cancelar, como tudo aconteceu nesse país. A gente tem o Aprendiz de Maestro, que é a série infantil, também é de grande sucesso e muita gente envolvida, e esses espetáculos lindíssimos para a criança, que também toda a bilheteria é voltada para a associação. Nós estamos agora vivendo o Marque Dia Feliz, com a venda dos tickets antecipados. Nós temos 58 mil tickets para serem vendidos, então, por favor, quem não quiser comer Marque Dia, mas compre os nossos tickets para nos ajudar. Eu tenho para quem doar, eu brinco sempre, e a gente faz aí, veste 2 santos, né? E aí, grande parte dessa verba é para a Casa Ronald, que é aquela que nós construímos aqui do lado do nosso ambulatório, para que possa são 23, uma acompanhante, uma criança que possa ficar aqui durante o tempo de tratamento, diferente do hospice, que é só para criança terminal. E o presidente da Casa Ronald é o
o Carlos Davi, que é filho do companheiro de, né, Ivo Nascimento, aí, e é ele que lidera a Casa Ronald. E também está vendendo ticket. Então, eu acredito que o Ivo deve estar vendendo uns tickets aí também para vocês, para ajudar, porque a fonte é a mesma, os tickets são todos juntos, e a gente tem que ter a receita aí para manter a casa o ano que vem. Metade vem desse Mac Dia Feliz, a outra metade é nós mesmos que captamos para dar continuidade à casa, o que é importante. Uma parte vai para o laboratório de biologia molecular e uma parte para esses trenzinhos que a gente chama, que são os carros que nós damos, a gente dá o transporte para essas crianças. A gente tem a campanha anual da conscientização e incentivo do diagnóstico precoce, que foi uma iniciativa da TUCA. 18 de setembro foi instituído o Dia Nacional, então a gente, no lugar de botar, como põe no câncer de mama, a cor rosa, no câncer de próstata, né, o diagnóstico azul, nós fazemos diferente. Por exemplo, a gente apaga os monumentos, como a gente consegue a parceria com o pessoal do Rio de Janeiro, com o Cristo Redentor, para mostrar que se a gente não fizer o diagnóstico precoce, a gente vai ter a cegueira. Então, é como se não conseguisse ver o Cristo, tão bonito é, no Rio de Janeiro. Então, a gente tem essa campanha que acontece todo ano, já há muitos anos, não só aqui no país, liderada por nós, como fora do país também, porque se a gente tiver o diagnóstico precoce, a gente consegue salvar o olho dessa criança, ela não vai perder e não vai ficar cega, é importante. A gente tem uma série de chefes que vêm dar aula aqui para a gente, chefes, né, de restaurantes aí São Paulo afora, isso acontece semanalmente, a gente chama o Chefes pela Cura, a gente faz um jantar anual para arrecadar fundos também, além dessa sequência toda de chefes que vem aqui semanalmente. E a gente tem o jantar, a gente tem a ação Pão com Pão, aí exemplos aí. Aí está o pessoal que, junto comigo, trabalha aí incessantemente para que a gente consiga fazer isso. E eu, de novo, convido vocês todos para estarem perto e poder dar continuidade. E é super importante esse momento que vocês me proporcionou para poder dividir com todos e estar perto mais uma vez e lembrar da TUCA e vocês poderem nos ajudar. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse momento com vocês e estou à disposição aí para comentários, perguntas ou situações a qual eu possa esclarecer ou não. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Sidney, pela tua apresentação, por nos apresentar o TUCA. Eu, particularmente, não conhecia a organização, a entidade, e me surpreendeu aí o tamanho e a qualidade do trabalho, né? Eu só peço só um momentinho, e nós retornaremos, que eu retornarei com as perguntas dos nossos associados. Passo a palavra para o nosso protocolo. E parabéns, Dr. Eppelman, pela brilhante exposição, nos brindando com informações muito importantes que nos motivam a participar cada vez mais desses brilhantes trabalhos de voluntariado e de participação e responsabilidade cidadã. Eu peço, por gentileza, para aqueles que estão aqui na sala Zoom, que ainda não o fizeram, para que façam a identificação aí por meio do chat, colocando o seu nome, e-mail e também o clube e o cargo que desempenham no seu clube. Peço também para que enviem as perguntas a partir de agora, os que não fizeram ainda pelo chat, para que nós possamos ampliar a participação do nosso convidado, aproveitar esse espaço, esse privilégio que estamos tendo, lembrando sempre que a audiência será expandida a partir da veiculação dessa apresentação na nossa plataforma do Rotary Club de São Paulo e também no YouTube. Nós temos agora, em média, 35 participantes ao vivo nessa tela do Zoom. Voltamos com o presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, Souza, pelas informações. Como não houve nenhuma pergunta no nosso chat, eu vou abrir aí para alguém que queira fazer alguma pergunta ao Sidney, que se manifeste para abra o microfone e faça a pergunta. Presidente, eu gostaria de tomar a iniciativa de fazer a primeira pergunta. Não, e já Roberto. vou direto ao ponto. Como
se consegue o acesso a tratamentos de ponta já praticados na Europa, nos Estados Unidos, nos países mais desenvolvidos e até na América do Sul, na Argentina, por exemplo. Como se consegue o acesso de um medicamento que está sendo usado lá fora e não aprovado ainda aqui no Brasil pela Anvisa? Então, o melhor instrumento para isso é através da pesquisa. Quando a gente desenvolve uma pesquisa, ele tem que ser aprovado pela Anvisa, em vários órgãos regulatórios, tem a primeira aprovação no hospital, depois a aprovação em Brasília, até a Anvisa. Muitas vezes existe interesse da indústria em vir, e muitas vezes você tem duas formas. Algumas vezes vem o pacote pronto da indústria farmacêutica para ser desenvolvida no país. Isso é uma forma de acesso, porque não tem custo essa medicação, que muitas vezes é altíssimo preço, e você tem esse acesso. O outro mecanismo, às vezes mais difícil, mas que eu consigo desenvolver aqui, é aquilo que a gente chama de iniciativa do investigador. É um outro mecanismo qual eu escrevo e eu tenho que passar por todo o regulatório para conseguir isso. Quais são as vantagens disso? Você tem, porque isso vem, se aprovado, vem sem custo. Então, você dá acesso a medicações de alto custo, sem custo ao paciente e à instituição. São os dois mecanismos. Depois, nós temos um grave problema no país que é até bem depois disso do que o senhor falou, que é a situação onde o remédio já existe no Brasil, só que não é incorporado ao SUS. E esse é o grande problema, que é onde você só vai ter pagamento se via judicialização, que aí eu vi que alguém começou a escrever, já vou dizer sobre isso, e aí você não tem acesso. Então, pior ainda, existe a medicação, ela está aprovada na Anvisa, mas o governo não banca. Eu vou dar um exemplo para vocês. E aí já aproveito e respondo a pergunta sobre a judicialização. O SUS, ele dá um X por mês por paciente, independente do que a gente usa. E esse X, eu tenho vergonha de falar, é ridículo. Então, o hospital não tem como bancar isso. Então, ou é o que a gente faz aqui a diferença, ou a gente complementa aquilo que a gente acredita e sabe que é importante, isso inclui drogas de alto custo, ou não tem. Eu vou dar um exemplo prático. Existe um remédio chamado blinatumomab. Quando uma criança tem leucemia, ela se cura em 80% se tudo fizer direitinho. Mas tem 20% que não vão se curar, e desses 20%, se você usar essa droga, você vai ter uma chance de cura novamente para essa paciente. Quanto custa fazer essa droga antes do transplante? Em média, R$150 mil. Quanto recebe o SUS para isso? R$2.000. Se você não tiver R$148 mil para comprar isso, não veja nem as drogas lá de fora. São drogas importantes que já estão no país e que não estão contempladas dentro do rol daquilo que é coberto pelo SUS. Moral da história, não tem acesso. Então, a palavra-chave é acesso. Como é que a gente consegue fazer isso? Arrecadando fundos para bancar essa droga. Não tem como. E não dá mais pela pesquisa, porque ela já não está nem mais em pesquisa, ela já está no comércio no país. Então, se uma criança for comigo no Sírio, no Einstein, ela vai receber, porque o convênio vai pagar. Ou o seguro da família. Mas isso é 15%, 20% da população. 80% da população brasileira, criança com câncer, não tem esse tipo de... são bem ao público. Então, agora, a segunda questão que colocaram, judicialização. Eu não posso judicializar dentro do hospital público, porque tem vocês que são juristas, algum de vocês vão entender por quê. Eu judicializo, vai para o governo do estado volta para mim e diz o seguinte: está ótimo, você resolveu, você faz com aquele budget que eu te dei. Ele não vai te dar o budget a mais. Então, o hospital recebe X. Ele não vai receber X mais aquela droga, porque foi judicializado. Então, o tiro, desculpa a expressão, está no meu pé. E eu sempre brinco que ou eu vou preso, ou a irmã Rosane, que é a superintendente do Hospital Santa Marcelina. Como eu não sou, eu brinco, como eu não uso, eu não vou, provavelmente serei eu. Mas, enfim, eu estou agora só brincando um pouquinho. Não há como judicializar. Você consegue judicializar se você tem um convênio. Aí o convênio vai em banca. No SUS não tem como judicializar, especialmente aqui no estado, porque o governo do estado de São Paulo repassa aquele X, ele não te repassa mais a hora que eu mostro a necessidade, ele manda. Você resolveu dar, o problema é seu, pague. Por isso que a gente não judicializa, a gente arrecada fundos para conseguir bancar esse tipo de situação. Respondi?
pouquinho sobre drogas de alto custo e judicialização? Senão eu explico um pouquinho melhor a situação. A gente é preso nisso, não dá para judicializar. Eu nem acredito na judicialização, eu não acredito na judicialização. O que eu acredito é, sim, o acesso correto frente àquilo que precisa para o governo, mas não judicialização também não é a solução. Mais uma pergunta? Roberto Monasterski. Sim. Obrigado, presidente. Doutor Sidney, antes de mais nada, excelente palestra. Obrigado. Tenho boas memórias em relação ao Santa Marcelina. Que bom. Minha irmã foi psicóloga aí há muito tempo também. Tá bom. Muito legal. E conheço o doutor Auro Bufani também, que sempre falou muito bem daí, né? Muito bom. Existem iniciativas internacionais similares, tá, ao TUCA, isso é. O TUCA é uma coisa única aqui no Brasil ou existem coisas internacionais? E se existem iniciativas internacionais, há convênios entre as instituições? Obrigado, doutor Sidney. Essa é uma pergunta muito interessante feita. Não é sempre que as pessoas fazem essa pergunta, para mim é super interessante. O que modifica a associação de outras... Nós não somos a única ONG no país, obviamente, que trata de crianças com câncer. E sem querer colocar, enfim, comparar o que é melhor com o pior, eu vou dar muito mais do ponto de vista numérico, sustentabilidade, para explicar o que ela tem de único. Lá atrás, quando a gente decidiu fazer a ONG, a gente não quis fazer um instituto próprio. E isso fez muita diferença. A grande maioria das ONGs do país fazem o próprio instituto. Então, eles começam, em um certo momento, pequenos e vão ficando tão grandes, que eles acabam tendo que arrecadar questões que não deixa de ser a função da ONG. Reger um hospital, fazer o hospital, administrar um hospital, coisas dessa situação. O que a gente fez, a gente se mantém, o que faz a diferença no tratamento do câncer? Que a gente vai ter que complementar. Como é o exemplo daqui. Então, a questão toda do Santa Marcelina, ele já tem uma ressonância, eu não preciso comprar a ressonância, para dar um exemplo. Ele já tem um centro cirúrgico, eu não tenho o que fazer o centro cirúrgico. Então, eu posso focar o dinheiro arrecadado naquilo que realmente faz a diferença. Por exemplo, pegando a pergunta anterior, a droga de alto custo. Senão, a maioria das instituições que vocês conhecem, são até conhecidas em São Paulo e em outros locais do Brasil, Barretos, por exemplo, também vocês conhecem. O que acontece? Não consegue fazer isso, porque chega uma hora, como o instituto é próprio, ele tem que bancar toda uma estrutura dentro do hospital, o que não é o papel da ONG. Então, espero que, de alguma forma, respondi a primeira parte da sua pergunta. A segunda, então, a gente tem dado palestras nesse sentido de mostrar por que a gente consegue, por exemplo, dar drogas de alto custo, como essa que eu falei para vocês de Blinamumab. Não só em outros locais, como no Brasil também. E fora do Brasil, em alguns países da América Latina. Por quê? Porque é um exemplo daquilo que é fundamental para fazer a diferença, que chama-se acesso ao melhor diagnóstico e o melhor tratamento. No diagnóstico tem a questão molecular, que é o que a gente desenvolveu um laboratório aqui. Então, o que nós estamos fazendo? Nós damos para os nossos pacientes, mas nós estamos fazendo esse acesso, que também é caro, e o SUS não banca, da questão molecular, que é aquela parte genética, que a gente tem cada vez mais conhecimento na oncologia, aí a criança não precisa saber. Então, nós estamos oferecendo serviço sem custo para instituições outras públicas no Brasil e na América Latina também, porque ninguém vai conseguir fazer isso. Então, a gente também está fazendo isso. De novo, isso tem custo. Mas se você dividir pelo custo, você vai ver que é ridículo, porque a gente consegue fazer essa grande diferença e saber qual é a alteração genética que o tumor tem para saber o melhor tratamento. Isso faz diferença muito grande. E a questão que você colocou também em relação a exemplos, depende, não existe, esse modelo não é em todos os lugares, até porque a forma da medicina pública em vários países é diferente. A gente ajuda, através do INCTR, comentou que eu tenho lá o cargo, a gente faz um trabalho na África, mas a África é outra realidade. Então, a gente está muito abaixo, porque a realidade da África ela está muito pior que nós, em alguns aspectos. Então, a gente consegue fazer algumas diferenças, mas não no mesmo tamanho que a gente faz aqui, que é replicável com a mentalidade da mesma forma. Vou dar um exemplo. Existe uma doença muito prevalente na África chamada Burkitt, é um tipo de linfoma. E o custo, vocês vão dar risada, o custo de um tratamento hoje do linfoma, que cura 60% daqueles
pacientezinhos africanos, é $50 por tratamento. Então, a gente consegue oferecer isso. E a gente cura as crianças africanas por $50. É ridículo. Então, agora, o tamanho é muito maior que esse. Para esse projeto, a gente consegue bancar, consegue fazer a diferença. Então, existe sim multiplicações de algumas situações. No passado, eu fui uma vez discutir em Ramallah, com o ministro da Saúde da Autoridade Palestina sobre acesso de criança palestina com câncer e acesso a Jerusalém. Então, tem outras questões que podem ser discutidas e que também facilitam acesso ao diagnóstico, tratamento e uma chance de cura. Então, depende muito do que ambiente que a gente vai estar vivenciando para multiplicar. O que, no fundo, a resposta é pensar naquilo do melhor acesso ao diagnóstico e ao tratamento para quem não tem acesso correto. É assim que oferece melhor chance de cura. Então, dá para multiplicar, sim, em outros locais, tudo isso. Sidney, o nosso companheiro Souza pergunta também, quais os índices de cura e de transformação de um caso de doença grave em doença crônica? Estamos longe da cura do câncer? É interessante essa pergunta também. Deixa como é que eu vou traduzir isso. A cura existe, nós não estamos longe. O que as pessoas esquecem, então, a cura existe. A gente vai curar, se fizer tudo direitinho, se tiver todas as condições, a gente deveria curar 80% das crianças. Está claro isso? 80%. O que significa? Não é? A cura existe, 80% deve ficar curado. Se você diagnosticar no momento certo, se o tratamento for adequado, se o diagnóstico for molecular e tudo junto, todo o conhecimento que se tem, você tem que curar essas crianças. O grande problema é que, na grande maioria dos locais, não se oferece o suficiente, então não chega a esses níveis de cura. Essa cura existe. Tem que usar todos os instrumentos para tal. Então, essa é a primeira resposta. Existe a cura, e a cura é através de tudo isso que nós estamos conversando. A segunda questão da transformar como doença crônica, ela é uma doença crônica. Ela é uma doença crônica. Então, por isso que tem tão poucos casos em criança e adolescente, quando comparados com adulto. Apenas 3% acontece em crianças e adolescentes, dos cânceres no ser humano. O resto é em nós, em mim, que estou ficando velho, né? Cada vez mais a gente tem uma chance muito maior. Isso faz parte, é uma doença crônica, de um lado. E transformar em crônica, que não é isso que eu só fiz um exemplo, essa não é a resposta da pergunta. Alguns tipos de tumores, sim, a gente acaba, mas são poucos que a gente acaba transformando eles numa doença bem crônica. A maioria você ou cura ou não cura. E a maioria você tem que curar, tem que oferecer uma chance de cura em 80%. O problema é que a população brasileira sabe disso, não é bem tratada da forma que deveria, e infelizmente a gente não tem esses resultados em todo o país. E por isso a importância da divulgação que eu estou fazendo aqui agora, porque isso já deve ser cobrado. A criança com câncer... Eu vou dar um exemplo da pandemia para vocês, que vai ficar claro. Por que morreu mais gente proporcionalmente em Manaus do que em São Paulo durante a pandemia? Porque não adianta querer de um dia para o outro transformar uma UTI em algo bacana que não existia. Requer toda uma estrutura a ser montada, profissionais voltados. Então, de um dia para o outro, montaram milhões de UTIs nesse país, achando que é só montar. Não, não é só montar. Tem que ter quem mexe no aparelho. Quem no aparelho, quer dizer, que vai entubar, que vai fazer na UTI. Por isso que os resultados não foram iguais a São Paulo. Porque São Paulo já existia uma rede montada de UTIs em alguns lugares. Então, quem caiu nesses lugares sobreviveu melhor do que em alguns lugares que foram abertos na última hora. Isso existe diferença. É a mesma coisa para a oncologia. Não só pediátrica, a oncologia clínica também. Não adianta dizer que de um dia para o outro, se você não fazer estrutura, você vai oferecer mesmo a chance de cura. O governo banca igual. Aquilo que ele paga aqui em Santa Marcelina, ele paga o mesmo valor em Manaus. Não estou contra Manaus, entendam bem, é só uma forma de comparação de uma medicina que você sabe que é deficitária lá. Mas o que se paga é igual. Aqui é muito mais caro o serviço. Mas dá para entender muito bem os números do país quando se vê o resultado da pandemia. Não é diferente. Quando começaram a falar para mim, o que está acontecendo em Manaus? Por que morre mais gente? Também morre criança com câncer mais do que morre aqui, porque não estão preparados adequadamente para diagnosticar e tratar uma criança com câncer.
Iam estar preparados para tratar uma doença que ninguém conhecia? Óbvio que não. Por isso que morreu tanta gente. Não tem nada de ilógico, tá? Sabe? Os resultados, eles são coerentes com uma realidade, infelizmente. Sidney, o Souza ainda pergunta qual o modelo de saúde pública que o Brasil deveria adotar? O canadense, o inglês? Vamos lembrar de duas questões do Canadá. As perguntas são ótimas. Eu adoro o modelo inglês, em algum sentido, e adoro o modelo canadense também. Só que nós estamos falando de uma população muito menor, né? Muito menor. Nós somos um país continental. Obviamente que o modelo canadense inglês ele é interessante, deveria ser adotado. O modelo da universalidade não existe nada igual. O SUS é bom. O problema do SUS é que ele é mal administrado. O contexto do SUS é bacana, ele dá acesso. O problema é que ele depende de que tipo de acesso em que local. Eu acabei de dar o exemplo do mesmo acesso do SUS. Em São Paulo, o Santa Marcelina teve 3.000 altas de Covid, por exemplo. Gente que sobreviveu. Se você pegar 3.000 em outros locais, não foi igual. Qual foi a verba? A mesma. Então, é uma questão de como você utiliza a verba. Isso por um lado. 2, como faz a gestão. 3, precisa de um pagamento mais diferenciado, coisa que não se faz. 4, tem que tomar algumas atitudes, como é também no Canadá e na própria Inglaterra, no Reino Unido. Não se paga tudo. Esse é outro X. Não tem saúde pública que vai bancar tudo. Não existe à luz atual. Então, tem que ter critérios de aprovação, aquilo que dá acesso, aquilo que não dá acesso. Então, aqui tem distorções. Paga drogas de milhões e não paga uma droga que cura criança com leucemia, entendeu? Porque é mal, a governança não é correta. Esse é o X. Mas eu sou fã, a minha palavra-chave é acesso. E acesso, para ter acesso, você tem que ter uma medicina pública, né? Não tem jeito, tem que ter acesso. Senão, um país pobre como esse, vão morrer todo mundo mesmo. Não tem jeito. Obrigado, Sidney. Doutor Naide Chicane, gostaria que o senhor fizesse como um padrinho e presidente da Comissão de Agendas e Palestras, sua consideração ao nosso palestrante, por favor. Liga o microfone. Como era... Desligou, liga de novo, doutor Chicane. Como era de se esperar, a palestra foi maravilhosa. Obrigado. O Sidney está de parabéns pelo trabalho que ele vem fazendo há tanto tempo e curando e salvando vidas de tantas crianças. A pergunta que eu faria, doutor Sidney, no nome consta que é para tratamento de crianças. Até que idade o Tuca atende essas crianças, por favor? Essa pergunta é muito interessante, porque vocês viram que na hora que falou no currículo eu falei de adolescente. A gente vai até, teoricamente, 18 anos. Por quê? Porque a adolescência inclui. A gente vai um pouquinho mais para frente aqui, a gente vê o adulto jovem. O adulto jovem é uma esfera da população má assistida, assim como o final da adolescência. Então, você também tem que dar acesso a bons lugares. Então, eu tenho aqui eu consigo ir até 22, 23, 24, 25 anos. Por quê? Tem uma questão também médica. Os tumores que acontecem nessa faixa etária, até essa faixa etária, elas têm um comportamento muito mais semelhante àquilo que eu estou acostumado na criança e na adolescente, do que o oncologista clínico que vê muito mais câncer de mama, próstata, útero, ovário, enfim, cabeça, pescoço, pulmão. A gente, um adulto jovem, no final da adolescência, de 21 anos, 22 anos, 23 anos, vão ter doenças que eu estou muito mais acostumado e com muito mais expertise para tratar do que o oncologista clínico. Essa é a primeira questão. E a segunda, aqui eu consigo estender um pouquinho mais e dar acesso a uma faixa etária, que é do adolescente, que é negligenciada pela saúde pública. Porque ela nem é pediatra, nem vai muito no ambulatório de pediatria, e no clínico não está errado pegar um menino de 17 anos e jogar com o pessoal da nossa idade, que é outro tipo de questão, de discussão e de doença por si só. Então, a gente consegue, sim, mas a associação oficialmente é 18 anos. Mas, às vezes,
algumas doenças a gente consegue caminhar um pouquinho mais. Muito obrigado. Temos um tempo ainda. Alguém que gostaria de fazer uma pergunta? É só ligar o microfone. Tem uma escrita aqui que diz: imprensa sempre ajuda, militantes sempre atrapalham. É o nosso Gol de Moisés. E aí também falaram assim: na sua opinião, a imprensa ajuda ou atrapalha no esforço pela prevenção e diagnóstico precoce? Eu vou colocar as duas questões aí. Eu queria deixar claro que o diagnóstico precoce é importante, mas em criança não é a única questão, tá? Não adianta fazer diagnóstico precoce e não dar um diagnóstico depois correto e nenhum tratamento adequado. Então, essa bandeira que só se fala do diagnóstico precoce não é a única solução para se chegar à cura. Adulto é um pouquinho diferente, é muito importante o diagnóstico precoce também, e tem as campanhas da mamografia e essas situações todas, não que não sejam importantes. Mas não adianta só o diagnóstico precoce, não é a única solução. Porque se você fizer o diagnóstico, e o que acontece muitas vezes, depois fica mais de 60 dias esperando para ser atendido em algum lugar, o diagnóstico precoce foi embora. E ainda é quase desumano ver uma mulher com diagnóstico de pós-mamografia esperando 60 dias para entrar numa fila para se tratar em algum lugar nesse país. Então, ele vai por água abaixo. Oferece a mamografia, mas não oferece o tratamento. Então, ou isso é visto, por isso que eu falo que a gestão, a governança é importante, como um todo. Se você faz diagnóstico precoce, no dia seguinte, o diagnóstico, a mulher tem que ter acesso, essa senhora, ao tratamento. Senão você perde o ganho do diagnóstico precoce. Isso é uma situação. Então, a imprensa, se ela não esclarece dessa forma, ou ela não, os repórteres, ou quem quer, os jornalistas, não só enfocam o diagnóstico precoce, não é a solução. Porque aí fica esperando isso. Acho, sim, que a imprensa pode nos ajudar, sim, de novo, se fizer algumas boas chamadas. Tudo que é muito militante, né? É uma discussão minha, tem uma questão aí que colocam aí, militante sempre atrapalha, dependendo do militante, realmente atrapalha, quer dizer, nada que seja muito xiita, né, nessa vida vai nos ajudar. Acho, sim, que a gente tem que ter garra naquilo que faz e acreditar muito, mas com coerência, né, com sabedoria naquilo que com números importantes, para não ser militante só pela militância, né? Militar por algo que chegue em algum lugar. Aí sim, eu posso estar do meu lado militando junto, senão também sou contra oba-oba apenas. Né? Alguém quer fazer mais uma pergunta? Sidney, obrigado pela tua disponibilidade, pela tua presença, pela atenção e a forma com que você nos transmite as informações, bem educativa, bem fácil de se entender. Que bom, me convidem sempre. E eu te dou aí um tempo para suas considerações finais. Não, as considerações é sempre um privilégio poder dividir isso com vocês, como já fui laureado com um prêmio, enfim, muitos parceiros, então ter vocês me ouvindo é sempre muito bom. Conto com a ajuda de vocês, obviamente, porque a gente precisa de ajuda, sim. Tudo isso é lindo, mas eu brinco sempre. É lindo, mas precisa de dinheiro, desculpa, já que você fala que tem uma fala fácil, é isso. É muito lindo, mas sem dinheiro a gente não consegue fazer muita coisa, não. Precisa, sim, de ajuda, então faz parte aqui do meu trabalho pedir, sim, ajuda de todos, do ponto de vista não só do dinheiro, de voluntariado, da multiplicação, de vocês falarem para frente da Tuca, que a Tuca precisa. O trabalho não cabe, não é só um cheque, vocês sabem disso. Vocês têm como multiplicar muito mais tudo isso e nos ajudar para que a gente consiga, sem dúvida, e lembrar que nós estamos vivendo um momento muito difícil. Então, levar também em consideração que nós conseguimos 17 pacientes apenas contaminados porque a gente deu a estrutura correta para eles desde então. A gente já dava a estrutura. E eu me sinto, sim, privilegiado passar por essa. Eu fiquei muito assustado no início com esses pacientes todos aqui na região. E já 7 meses depois, 8 meses depois, dizer que só 17, eu acho tudo isso um privilégio. Mas não caiu do céu, né? A gente fez porque eu acho que realmente foi dado os cuidados necessários e foi bem bacana. E eu compartilho isso com vocês para entender que se a gente faz alguma coisa direito, o resultado está aqui bacana. E, enfim, mesmo numa pandemia, você falou que eu tenho um tempinho, eu vou só dar um exemplo.
não sei quantos vocês são, eu não sou muito religioso, mas tem algumas coisas na religião que são interessantes. Eu sou judeu, né? E aí nós temos, né, os cristãos o mesmo Antigo Testamento, na verdade nós temos em comum uma das partes. Não há várias coisas em comum, mas o Deus é o mesmo, né? Mas apenas exemplo, nós estamos vivendo o momento do dilúvio. O que é o dilúvio? O que foi o dilúvio? Foi um ano, foram 40 dias de chuvas e 323 dias até as águas irem embora. É um ano que a gente está vivendo. E quem sobreviveu, obviamente, teve que se fechar, teve que entrar numa arca, quer dizer, cada um de nós teve que montar uma arca no meio dessa situação vivida. Mas depois veio o arco-íris, né? O arco-íris é um compromisso, né? Que tudo isso não vai. Então, é o que eu digo para vocês, é a mesma coisa. A gente tem que caminhar para frente, a gente tem que continuar para frente e a gente precisa da ajuda de todos para a continuação dessa arca que nós espero não precisarmos mais, mas que de alguma forma todos nós possamos, e as crianças aqui também, sobreviver a tudo isso que a gente está passando. Obrigado mais uma vez, Sidney. Parabéns aí pelo excelente trabalho na sua vida e dentro da gestão do Tuca, que eu, após esse momento que nós estamos isolados, após essa situação, eu quero conhecer o Tuca e ver o que nosso clube pode apoiar. Eu não fiz esse convite agora, porque apesar que nós já estamos começando a receber convidados, pessoas que queiram nos conhecer, porque obviamente a gente não é o melhor momento, mas eu reforço a importância de que tudo isso que eu falei aqui, eu garanto uma coisa para você, Marcelo, vai ser completamente diferente da sua sensação de que você vier, porque não é, talvez eu tenha isso na veia, eu sou entusiasmado, sei de tudo isso, mas é completamente diferente a hora que você vê o rosto de cada criança que é assistida, é completamente diferente. Obrigado, Sidney. Obrigado. Um abraço. Solicito ao nosso protocolo, Roberto Souza, que apresente os nossos visitantes. Obrigado a Daniele, que estão aí na retaguarda. Agradeço as presenças do professor De Rose e da Natália Brito, convidada do presidente Marcelo de Pascoal. E agradeço também aqueles que nos acompanham pelo portal do Rotary Club de São Paulo e também pela conta no YouTube. Voltamos com o presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado mais uma vez, nosso protocolo, Roberto Souza. Bom, para encaminharmos para o encerramento, eu só queria dar alguns avisos. Os aniversariantes da semana. O Felipe Rodrigues Doná, que fez aniversário no dia de ontem, dia 10 de novembro. E o Paulo Ribeiro Campos Filho, o nosso querido Paulão, que fará aniversário no dia 13, na próxima sexta-feira. Nosso querido Paulo estará completando mais um ano. E também gostaria de convidá-los para a próxima reunião, nossa próxima reunião ordinária, dia 18 de novembro, a 21ª reunião, com a presença do palestrante Reinaldo Pamponetti. Isso. Impactos da gig economy no mercado de trabalho. Acho que é isso. Então, convide amigos, companheiros, não falte. O Reinaldo é fundador da NOM-APP, uma rede colaborativa para ativação e engajamento de comunidades que remunera a força da diversidade das contribuições. Com atuação em diversos países, a NOM-APP é reconhecida e premiada com soluções de tecnologia para Smart Cities na Oceania, Ásia e Estados Unidos. Então, não percam a nossa próxima reunião no dia 18. Também gostaria de dizer do nosso projeto Rila Espro. Teremos, que será realizado no dia 21 de novembro, é um sábado, das 9 às 17h30, pela plataforma Zoom. O Rila é um evento que todo ano nós fazemos com o Espro,
e esse ano promete ser um evento extraordinário, com palestrantes de alto nível. Então, eu convido a todos os nossos associados que participem, conheçam. Quem nunca conheceu o trabalho do RILA, é um momento para se conhecer, né, os novos associados que nunca viram. É muito bacana e será de grande aprendizado. Também gostaria de comunicar aos nossos associados que ontem os nossos companheiros Márcio Arroio e o Eduardo de Barros Pimentel foram homenageados com o título de sócios honorários no Rotary Club São Paulo Sul. Foi um evento muito bacana e eu quero parabenizar ao Márcio e ao nosso querido Eduardo Pimentel por esse título de sócio honorário do Rotary Club Sul. E também queria comunicar sobre o nosso boletim Servir. Peço a todos que, ao receberem o boletim, que acompanhem, que vejam. Ele está um pouquinho diferente, está com uma cara mais bonita, mais didática, com bastante informações sobre o clube, sobre os nossos trabalhos. Então, o nosso boletim é a ferramenta de comunicação, é mais uma das ferramentas oficiais de comunicação do nosso clube. Então, prestigiem o trabalho do boletim e acompanhem. Então, lá tem a agenda do clube também, tem as informações das reuniões que se passaram, as que vão acontecer. Então, eu peço que todos acompanhem. E, a partir desse momento, eu declaro a nossa reunião de hoje encerrada. Boa tarde a todos. Parabéns.